Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele Lima e esse é o meu canal, sejam todas bem-vindas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o método Dó-Ré-Mi, um método que eu desenvolvi para auxiliar nos meus estudos musicais e que eu percebi que fizeram diferença na evolução dos meus estudos musicais. Vem comigo! O porquê que eu desenvolvi esse método? Primeiro eu vou falar um pouquinho como aconteceu, o porquê aconteceu e como funciona o método e depois nós falamos um pouquinho mais sobre esse método. Bom, o método surgiu pelo seguinte, eu sou mãe, sou casada, trabalho fora, tenho casa para cuidar e tantas outras coisas que já tomam uma fatia muito grande, né, do meu tempo, deixando pouco tempo para eu estudar. E eu sou uma pessoa um pouquinho ansiosa e costumo cobrar muito de mim. Então assim, nada do que eu faço para mim está bom. Então o que acontece? Eu sempre achava que não estava evoluindo o suficiente, sempre achava que não estava indo bem nos estudos, sempre achava que estava deixando a desejar, seja como mãe, seja como esposa, seja como administradora do escritório que eu administro, seja como aprendiz de organista. Então isso me deixava muito ansiosa, me deixava muito mal e eu queria um método que me ajudasse eu a estudar e desenvolver bem os estudos. Foi quando nasceu o método Dó-Ré-Mi. Bom, agora eu vou falar como funciona o método Dó-Ré-Mi. Bom, o método Dó-Ré-Mi, ele é dividido em etapas. Como funciona a etapa? É a maneira como você vai estudar o hino ou a lição, as estratégias que você vai utilizar que vão fazer diferença e evolução no seu estudo musical. Porque, pasmem, não sabemos estudar e ninguém nos ensina a estudar. Geralmente nossas professoras, nossas instrutoras só nos passam o que precisa ser estudado, mas não bate na tecla de como estudar, o passo a passo que você precisa seguir para poder evoluir nos estudos musicais. E até eu aprender a estudar, eu sofri muito tempo e eu não quero que você, aprendiz, passe por isso. Então, por esse motivo, eu vou explicar o passo a passo, vou ensinar para vocês como estudar e também vou relembrar vocês, para quem não assistiu no início, o porquê desse nome. Por que Dó-Ré-Mi? Bom, eu tenho 3 filhos, 3 rapazes maravilhosos, o Renan, o Miguel e o Ricardo, em ordem de nascimento. E o porquê que eu coloquei Dó-Ré-Mi? Porque tem uma sílaba do nome de cada um deles e tem a sequência de notas musicais. Então peguei Dó do Ricardo, Mi do Miguel e Ré do Renan e fiz Dó-Ré-Mi. Então, para mim, esse nome tem muito significado, porque além de ser uma estratégia que Deus me ajudou, me guiou, eu ainda coloquei o nome para representar os meus filhos abençoados e maravilhosos que eu tanto amo. Bom, agora eu vou falar sobre essas estratégias. Vamos lá? Começa com a estratégia 1, a dica 1, o primeiro passo que você vai seguir. Qual é o primeiro passo, Dani? Sempre que você pegar uma partitura para estudar, seja lição, seja método, seja hino, seja o que for, o que você vai fazer? Uma breve análise. Então eu vou pegar aqui o método volume 1 para a gente poder analisar. Vou pegar uma lição aqui, vamos escolher uma, a 17. Bom, então quando eu pego a lição 17, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar tonalidade, tipo de compasso, fórmula de compasso, contagem, as ligaduras presentes, quais são essas ligaduras, se tem fermata, se tem síncopa, as pausas, o dedilhado. Então, assim, são uma sequência de coisas que eu preciso olhar aqui e identificar para depois eu saber tocar. Então, eu preciso fazer uma leitura dessa partitura para eu poder colocar na prática. E nós temos aí uma sequência, né, do que analisar. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um curso da minha professora, onde ela libera um checklist e também deixa toda o ensinamento, né? Ela explica como achar, o porquê e assim por diante. Então é uma videoaula e um checklist maravilhoso que para quem tem dificuldade em análise vai ajudar muito. E depois eu faço o quê? Linguagem rítmica e métrica, porque eu preciso ter uma boa base, eu preciso saber certinho os tempos, eu preciso saber certinho as notas para poder encaixar ali no tempo, no metrônomo, para poder encaixar no órgão, né? Então, o primeiro passo é isso, teoria. Uma análise teórica muito bem feita, para depois eu ir para o passo 2. Bom, chegamos no passo 2. O que seria o passo 2, Dani? O passo 2 é você tocar separadamente a mão esquerda e depois a mão esquerda. Mas não é só sentar e sair tocando, não. Você tem que tocar numa velocidade baixa, analisando
tudo que você já havia feito na análise teórica. Então você vai colocar em prática certinho, dedilhado, contagem, acidentes ocorrentes, acidentes fixos, para você poder ter um conhecimento. Tocou a mão direita desse jeitinho, se não conseguiu ir bem, toca aí umas 10 vezes, pelo menos. Tenha algo para você contar essa repetição. Eu utilizo esse brinquedo aqui, o Poppet, mas você pode utilizar outras coisas, você pode utilizar cotonete, pode usar lápis, pode fazer risquinho. Antigamente eu fazia risquinhos em uma cardeneta, exemplo, essa cardeneta aqui, eu fazia risquinhos aqui. Hoje em dia eu prefiro aqui, eu acho mais prático. Então fez aí uma vez, 2 vezes, até 10 vezes, mão direita, ok. Mão direita, ok? Mão esquerda. A mão esquerda, você pode ter certeza que você vai ter mais dificuldade. Por quê? A mão esquerda a gente toca 2 notas ao mesmo tempo. A gente não utiliza a mão esquerda igual utilizamos a mão direita. Então, com certeza você vai ter mais dificuldade, mas é preciso dominar tanto a mão direita como a mão esquerda. Então, se 10 vezes não for bom, coloca 20. Uma coisa que aprendiz de organista não pode ter para evoluir chama-se preguiça. Preguiça não combina com aprendiz de organista. Então, deixou a preguicinha de lado, ou a preguiçona, vamos lá. Tocou a mão direita, tocou a mão esquerda, maravilha, Dani, dominei tudo. O que vamos fazer agora? Juntar as mãos. Mas não é só juntar as mãos e sair tocando maravilhosamente bem, não. O seu cérebro precisa fixar aquilo ali. Porque se você aprender bem, fixar bem, você não vai ter dificuldade na hora de revisar ou na hora de tocar no culto. Então você vai fazer o quê? Você vai tocar repetidamente mão direita e mão esquerda juntas, pelo menos 10 vezes. Aí você pode dividir por compasso, pode dividir por sistema, pode dividir por frases, aí depende do que você está estudando, de qual é a dificuldade. E vai também fazendo o quê? Marcando as repetições. Eu gosto de fazer 20 vezes as mãos juntas, cada trecho. Então aqui eu estou estudando o hino 42. Então eu faço isso no primeiro sistema, faço isso no segundo sistema, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo e no oitavo. Quando eu terminar essas repetições, que eu for tocar tudo, eu não vou estar enroscando. Porque o que acontece, aprendiz de organista? Um erro que eu fazia muito quando eu iniciei. Tocava lá certinho, o primeiro compasso ficava excelente. Quando chegava lá no último, a velocidade estava lá no 0, não conseguia, eu enroscava tudo. Por quê? Errava, voltava. Errava, voltava. Errava, voltava. Eu ficava nesse círculo vicioso, onde eu não evoluía e só ficava bom o primeiro compasso. Tá ok? Conseguiu entender a importância da repetição? Bom, já fizemos análise teórica, já fizemos repetição, mão direita separada, mão esquerda separada e já juntamos tudo as mãos e fizemos repetição. E agora, Dani, vamos para o 4º passo. E o 4º passo nada mais é do que? Nosso amigo metrônomo. Sim, nosso amigo. Isso aqui, gente, esse é maravilhoso aqui, ou é amor ou é ódio. E eu já odiei e hoje eu amo. A partir do momento que eu coloquei isso aqui nos meus estudos, que eu passei todos os hinos com isso aqui, acabou aquele problema que eu tinha de velocidade caindo no final do hino, começava numa velocidade e terminava no outro, ficava enroscando, porque se você acompanhar isso aqui, você não vai ter essa dificuldade. Então, procure sempre estudar com metrônomo, apesar da gente querer quebrar ele, não conseguir encaixar colcheia de primeira, mas você precisa dominar metrônomo, tá ok? E também minha professora tem um curso maravilhoso para dominar o metrônomo, também vou deixar na descrição desse vídeo, se você precisar, tá ok? Então vai lá, fez de novo, tocou, vai subindo a velocidade, esse é o segredo. Começa na velocidade baixa, se o hino é 60, põe 50, 55, 60, 65, e assim você vai até você chegar na máxima. Então coloque certinho, vai subindo, eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Por último, pedaleira. Sim, por último a pedaleira. Acreditem se quiser. Quando eu comecei a aprender a estudar a música, eu já queria pôr pedaleira de início. Eu não conseguia nem a mão direita e nem a mão esquerda e já colocava pedaleira. O que eu fazia? Ó, atropelava tudo, errava tudo, não saía nada. E aí vem o quê? A bendita frustração. Porque se a gente não consegue, não aprende, não evolui, a gente se sente frustrada. E a frustração faz o quê? Você pensar em desistir. E nós não podemos pensar em desistir, nós temos que ter nossa mentalidade preparada, tá ok? Porque Deus ajuda quem senta e estuda. Então você precisa fazer a sua parte e se você fizer a sua parte, tenho certeza que Deus vai fazer a dele, tá bom? Então esse é o método do Ré Mi, são os passos que eu aprendi.
que eu desenvolvi com muita ajuda de Deus. Eu pedia muito para Deus, queria muito um método que mudasse a minha vida, os meus estudos, e eu pudesse ajudar vocês. E foi dessa maneira. Foi com esse método, foi com essa sequência de repetição, com essa sequência onde eu domino teoria, eu domino as mãos separadas e depois eu domino o metrônomo e depois a pedaleira. E eu tenho certeza que se você aplicar, porque não é só eu não, gente, não foi só comigo não. Tenho muitos depoimentos que mostram que fizeram diferença no estudo de outros aprendizes, tá ok? São esses os passos. Bom, então o vídeo de hoje foi esse. Se você precisa também evoluir nos estudos musicais e não está dando conta, não sabe como, deixa o seu like aqui, comenta aqui pra mim embaixo, tá bom? Que eu quero saber. E se você colocar essas dicas em prática, também volta aqui e me conta depois, porque o seu depoimento vai mostrar para as outras aprendizes que tem como sim evoluir, tem como sim aprender e nós podemos ser vitoriosas sim. Esse foi o vídeo de hoje, me despeço aqui de vocês, não percam os próximos vídeos que tem sequências maravilhosas de como ajudar vocês a estudar. Beijo, a paz de Deus, até o próximo vídeo.